O evangelho de hoje, evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29, memória de Santa Águeda, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João, colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando-se depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu-a à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Um mártir de verdade. Comentário ao Evangelho. A liberdade com que Jesus pregava levou-o a ser confundido com João. Então, dessa maneira que começa o Evangelho, né? As pessoas viam a pregação e a obra de Jesus e acharam que era João Batista. Então, a liberdade com que Jesus atuava fez com que as pessoas fizessem essa aproximação por semelhança. A corte do rei Herodes, por exemplo, quando ouviu falar de Jesus, pensou que era João Batista que tinha ressuscitado e estava lá fazendo obras maravilhosas. João Batista, no passado, se tornou conhecido pela defesa intransigente da verdade. Nem o rei escapou de ser denunciado. A mais alta autoridade deve estar submetida à verdade. Quando de maneira arbitrária tomou para si a mulher do seu irmão. Então o rei, se achando poderoso, quis tomar para si a mulher do seu irmão. O profeta João Batista não hesitou em lançar-lhe em face: não te é permitido casar-se com a mulher do seu irmão. A figura frágil de João não se intimidou diante da fúria do rei e da concubina. Então João Batista não podia compactuar com o pecado de quem quer que fosse, mesmo que se fosse o homem mais poderoso do reinado. Não temia pagar o preço de sua liberdade. Ele devia fidelidade somente a Deus. O destino de João prenunciava o destino de Jesus e de seus discípulos, ou seja, o que aconteceu com João já era um sinal do que ia acontecer com Jesus e com os discípulos. Também esses últimos haveriam de contar com a rejeição e a morte. Assim como João foi rejeitado e morto, também Jesus e os discípulos, nós. Especialmente quando o serviço do reino os colocasse em confronto com a prepotência dos poderosos. A atitude firme e corajosa do Batista serviria de modelo e inspirador. Então nós temos que olhar a atitude de João como inspiração quando somos perseguidos e ameaçados. Assim como ele não se curvou diante da iniquidade do rei, Jesus
também não se curvaria. Os discípulos deveriam tomar esta atitude como modelo. O serviço do reino comporta o testemunho da verdade, mesmo com o risco de perder a vida. Então, é um chamado à radicalidade de se comprometer com a palavra até as últimas consequências. Frase para oração. Senhor Jesus, que o testemunho de liberdade, de coragem, demonstrado por São João, seja fonte de inspiração para a minha caminhada de discípulo. Senhor Jesus, que o Senhor me encha de coragem, assim como o Espírito Santo encheu o coração de João Batista, e ele assim agia dizendo a verdade sem medo. Que essa figura de João Batista me inspire para que eu possa continuar sendo forte na verdade e caridoso nos meus relacionamentos com os outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.